Bom dia, gente, tudo bem? Bom, vamos começar então? Seguinte, gente, é, a prova foi tranquila, né? Acho que vocês não tiveram nenhuma dúvida, não, né? Não teve nenhuma questão com resposta errada na prova de vocês, né? E seguinte, para quem não fez o exercício avaliativo valendo 2 pontos, hoje de tarde ou de noite eu vou colocar o exercício para vocês de reposição, tá bom? E é um artigozinho, vocês vão ler, fazer um resumo e postar para mim no Google Formulários, tá certo? Só para quem não fez o exercício de reposição, que não fez o exercício avaliativo, vai ser uma atividade de reposição, tá bom? E aí é, vai substituir aquela nota da prova do exercício avaliativo, tá bom? Aí quem já fez o exercício avaliativo não precisa fazer esse exercício. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a prova? Tudo bem, né? E o exercício avaliativo, né? Se eu não me engano, só a nota da prova já está no sistema de vocês, tá? E depois vocês dão uma olhadinha lá, no sistema Marim mesmo, tá certo? Bom, então vamos começar. Deixa eu só fechar a janela, tá com sol bem na minha cara. Bom, hoje nós vamos começar, na verdade, nós vamos começar a pesquisa de patógenos específicos e vamos finalizar a parte de pesquisa de patógenos de produtos não estéreis, né? Para depois a gente entrar nos produtos estéreis, tá certo? Hoje a aula é um pouquinho mais pesada que as aulas anteriores, tá certo? E a gente vai começar a falar de alguns patógenos específicos que são exigidos para estudos segundo a farmacopeia brasileira, tá bom? Bom, quais são esses patógenos que a farmacopeia brasileira exige que faça um estudo de pesquisa junto com o estudo de limite microbiano, que foi o que a gente viu na N1, tá certo? Bom, aí nós temos, né, a Pseudomonas aeruginosa, o Staphylococcus aureus, a Escherichia coli, a Salmonella, né? Aí os coliformes, né, o principal é a Escherichia coli. Além desses daqui, a gente tem a Candida albicans, que é um fungo, e também nós temos o Clostridium, que é uma bactéria gram-positiva, esporulada anaeróbia, certo? Então, estes são os patógenos que a farmacopeia fala para a gente estudar. O que significa o estudo de patógenos específicos? Algumas formulações, né, dependendo da sua via de administração, né, é muito interessante eu ter alguns patógenos. Por exemplo, Staphylococcus aureus é um importante agente causador de doenças de pele, né, piodermites, né, etc. Não é interessante eu ter ele numa formulação tópica. Da mesma forma que a Escherichia coli e a Salmonella são importantes agentes causadores de gastroenterite. Então, não é interessante eu ter
resquícios, né, em pequenas quantidades ou em grandes quantidades de Escherichia coli e Salmonella numa formulação que a via de administração é oral, por exemplo, uma solução oral. Então, essa ausência de patógenos específicos vai depender da via de administração da formulação, e aí a gente não pode ter nenhum patógeno que provavelmente cause doença quando ele for administrado junto com a formulação. Então, é mais ou menos isso que é observada a ausência desses patógenos. Então, é muito importante a gente avaliar isso. É claro que nós não temos que saber qual formulação tem que ter a ausência de qual micro-organismo. Isso está na monografia de cada formulação na farmacopeia brasileira. Isso eu não preciso decorar. O que eu preciso decorar sobre estes patógenos? Que é o que nós vamos ver mais para frente, né? Que é o seu meio de cultura no qual nós devemos isolar este patógeno a partir da formulação e, posteriormente, os testes feitos para a identificação desse patógeno. Tudo bem? Bom, então, basicamente, como que é feito esse teste, né, de ausência, né, ou pesquisa de patógeno específico, né? É feita uma amostragem, como é feito anteriormente para o teste de limite, só que aqui, ao invés da gente fazer uma diluição e depois colocar em profundidade, né, em pour plate, a gente vai fazer uma diluição de 1 para 10 da formulação. Geralmente a gente pega 10 gramas da formulação e coloca em um caldo nutritivo. O que é um caldo? O caldo, diferentemente do agar, ele não é sólido. Pela ausência do agar, ele é um meio de cultura nutritivo, assim como o agar, só que ele tem o estado físico líquido. Quando você adiciona a formulação no estado físico líquido, ele se torna mais nutritivo que o sólido. Por quê? Porque a formulação vai estar em contato, vai ter uma superfície de contato maior com o componente nutritivo do meio de cultura. Então, como eu quero recuperar um micro-organismo, e às vezes esse micro-organismo pode estar em pequena quantidade na amostra, a gente coloca um caldo, incuba por 24 a 48 horas, e depois a gente semeia, dependendo do micro-organismo, em um meio de cultura específico, que a gente vai ver certinho para cada patógeno específico. Certo? Tranquilo, gente? Bom, uma importante estratégia, né, que nos auxilia na identificação desses patógenos específicos é a coloração de grão. Então, a coloração de grão nós já vimos várias vezes, né? Então, vamos revisar aqui, porque o grão é importante na identificação de patógenos, tanto gram positivos quanto gram negativos, né? Principalmente, né? Nos auxilia a ver a morfologia desse patógeno, que a gente não consegue ver sem coloração, como acontece, por exemplo, nos fungos, que a gente consegue ver sem coloração. Por a bactéria ser muito pequenininha, a gente precisa corar a superfície celular, certo? Nós conseguimos visualizar cocos e bacilos através da coloração de grão. Já os espiralados, geralmente a gente precisa fazer uma outra técnica, por exemplo, uma impregnação pela prata. Mas os patógenos que nós vamos ver aqui, todos são muito bem corados pelo gram, quando a gente fala de bactéria, tudo bem? Então, o gram é o importante que nos auxilia na identificação também. O que é essa coloração? É uma bateria de coloração, no qual eu consigo diferenciar bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. O que diferencia entre essas bactérias, né, que eu consigo visualizar através daí? É a sua parede celular.
ok? A parede celular da bactéria gram-positiva, ela tem uma grossa camada de peptídeo glicano, certo? Que é a grande diferença da gram-negativa. Então, ela tem uma grossa camada de peptídeo glicano, além da presença de ácido teicoico e ácido lipoteicoico. Certo? Gram-negativo, a gente tem uma fina camada de peptídeo glicano, aproximadamente 10 vezes menor do que a gram-positiva, certo? E a gente tem uma membrana externa. E essa membrana externa, ela tem um LPS, que é o lipopolissacarídeo, né? Não sei se vocês lembram disso, que é a endotoxina bacteriana, sendo que o principal componente dessa endotoxina bacteriana é o lipídio A. Então, a grande diferença que a gente visualiza no GRAM é essa quantidade de peptídeo glicano, sendo que o peptídeo glicano é muito maior na gram positiva e a membrana externa da gram negativa, né, e uma fina camada de peptídeo glicano, na etapa de descoloração, permite com que eu descolore a gram negativa. Nós vamos ver isso direitinho. Tudo bem? Então, na bateria de gram, eu tenho dois corantes, que é o cristal violeta e a safranina ou fucsina fenicada. Tudo bem? Pode ser ou um ou outro. O cristal violeta colora as bactérias a partir de uma coloração roxa. E a fucsina ou safranina, uma coloração rosa. Rosa claro, roxo escuro. Tudo bem? O iodo, né, ou Lugol, que a gente chama, ele é um mordente. O que ele faz? Ele auxilia na coloração do violeta cristal. Ele fortalece a coloração roxa da bactéria, certo? E o descolorante, né, é o que vai retirar o corante no caso das gram-negativas. Aqui a gente usa álcool etílico a 100%. Tranquilo, gente? Bom, então, basicamente é isso. Como que a gente começa a coloração? Inicialmente por uma fixação da bactéria na lâmina. Então, a gente pega uma lâminazinha, né? Adiciona a bactéria aqui em cima com uma gota de salina estéreo, né? Dá uma homogeneizada aqui e fixa por calor, fogo, certo? No bico de Bunsen, até retirar toda a água presente na amostragem, retirou, fixou a bactéria na lâmina. E aí a gente adiciona o primeiro corante, que é o violeta cristal. O violeta cristal, no primeiro momento, vai corar tanto bactéria gram-positiva quanto gram-negativa. Então, elas vão ficar, nesse caso aqui, roxo escuro. Tudo bem? Adiciona o Lugol, da mesma forma, né? Elas vão ficar roxo escuro. Então, até este momento aqui, não há diferença na coloração entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. O que vai diferenciar elas é a adição do agente descolorante, que é o álcool 100%. Pela diferença da parede celular, né, o álcool consegue destruir a parede celular da gram-negativa. Então, esse corante aqui da gram-negativa, ele vai sair do citoplasma bacteriano gram-negativo. Então, neste momento aqui, ó, as bactérias gram-positivas estarão roxo escuro e as gram-negativas incolores. Quando eu adiciono, por último, a fucsina ou safranina,
né? Ela é uma coloração rosa clara. Ela vai corar tanto a gram-positiva quanto a gram-negativa. Mas, como a gram-positiva está numa coloração de roxo escuro, esse corante nem vai fazer diferença na cor dela. Então, ao final, bactérias gram-positivas ficam roxo escuro e as gram-negativas rosa claro, certo? Então, consigo diferenciar essas bactérias pelos constituintes da parede celular e também pela sua morfologia. Então, ela pode ser coco ou bacilo, né? Sendo que é importante a gente visualizar também o arranjo dos cocos, né? Que auxilia na identificação no diagnóstico laboratorial. Não sei se vocês lembram, né? Os cocos eles podem ser arranjados em diplococos, em dupla, né? Ou pares, em cadeia, que a gente chama de streptococcus, e o mais importante para a gente aqui na disciplina é em cachos, né? De uva, que a gente chama de estafilococcus. Tudo bem? Certo? Então, a gente pode ver quanto à morfologia, quanto à característica tintorial, se é gram-positivo ou se é gram-negativo, e quanto ao arranjo, principalmente dos cocos gram-positivos. Diplococos, cadeia ou cacho. Cadeia Streptococcus, cacho Staphylococcus. Bom, então, como a gente já estava falando, né, a tomada de ensaio, assim como no teste de limite microbiano, né, como é determinado pela farmacopeia brasileira, você pega 10 gramas e coloca no meio de enriquecimento. O que é esse meio de enriquecimento? É um caldo na qual tem vários nutrientes que vão auxiliar na reativação do micro-organismo presente, talvez em pequenas quantidades na formulação farmacêutica. Tudo bem? Geralmente eu uso caldo lactosado para reativar Escherichia coli, certo? E salmonela. Salmonela, vocês vão ver que depois a gente tem que colocar num meio seletivo, tá certo? E o caldo caseína soja, a gente utiliza para reativar Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Como já falamos, né, a temperatura é de 35 graus Celsius por 1 até 2 dias. Bom, quando a gente tem salmonela, a salmonela ela é uma bactéria mais fastidiosa. O que significa isso? Ela precisa de mais nutrientes para crescer, né? E ela cresce numa velocidade menor do que as outras bactérias presentes, geralmente nas formulações farmacêuticas, como, por exemplo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, né? Então, o tempo de incubação dela, ela demora mais para crescer devido ao seu metabolismo. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um falso negativo de salmonela. Mesmo tendo salmonela, se eu colocar ela num caldo nutritivo para todos os micro-organismos, pode ser que Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa e E. coli cresçam tão rapidamente que mesmo tendo salmonela, esse crescimento das outras bactérias, né, por competição ecológica, vai diminuir ou inviabilizar o crescimento de salmonela. Então, quando eu estiver fazendo pesquisa de salmonela, é interessante eu colocar num caldo seletivo para salmonela, certo? O que seria isso? Ele é um caldo enriquecido também, só que ele vai selecionar a salmonela presente no meio de cultura, né? Presente no meio de cultura que foi inoculado a partir da formulação. Como? Vai inibir o crescimento das outras bactérias que crescem mais rápido do que ela. Quais são esses caldos que a gente utiliza? Por exemplo, o caldo tretionato e o caldo selenito. Tudo bem? Então, basicamente, são esses dois, né? Que são
enriquecidos e seletivos para salmonela. Então, é o único cuidado que a gente tem que ter. Né? Para Pseudomonas não precisa, para Staphylo não precisa, para E. coli muito menos. Agora, quando eu quero isolar salmonela, é interessante eu colocar no meio seletivo para salmonela, para impedir o crescimento das outras bactérias e permitir o crescimento de salmonela, porque ela demora um pouquinho mais, ela é mais fastidiosa, tudo bem? Em comparação com os outros micro-organismos que geralmente estão presentes na formulação farmacêutica. Bom, começando então o estudo das pesquisas de patógenos específicos, né? A gente vai começar pelo Staphylococcus aureus. Bom, no GRAM, né? Não sei se vocês lembram lá da microbiologia clínica, agora a gente vai ver muita coisa parecida com a microbiologia clínica, tá certo? No GRAM, eu vejo cocos gram positivos dispostos aos cachos, né? Então aqui, na morfologia geral, eu posso ver mais cachos, né? Que é bem característico, né? Do Staphylococcus. Veja bem, não é característico da espécie Staphylococcus aureus, é característico do gênero Staphylococcus. Então, todas as espécies dentro do gênero Staphylococcus vão demonstrar cocos gram-positivos dispostos aos cachos. Tudo bem? Segundo a farmacopeia brasileira, e nós temos que decorar qual que é o meio de cultura que eu tenho que isolar Staphylococcus aureus após o seu cultivo em caldo, né? Pode ser, por exemplo, caldo caseína soja. É o agar-manitol salgado, tudo bem? Então, o meio de cultura que eu tenho que isolar a partir do caldo nutritivo para a pesquisa de Staphylococcus aureus em formulação farmacêutica é o agar-manitol salgado. Tudo bem? Bom, e o que eu tenho que saber deste agar-manitol salgado além disso? Eu tenho que saber quais são os seus agentes seletivos, quais são os seus agentes diferenciais, certo? Que reação esses agentes diferenciais vão promover na bactéria e qual a cor que essa bactéria vai crescer no meio de cultura. Tudo bem? Vamos relembrar um pouquinho o que é agente seletivo, o que é agente diferencial? Bom, o agente seletivo é uma substância química presente na formulação do agar que inibe a maioria do crescimento das bactérias que eu não quero isolar, tudo bem? Deixando crescer só a minha bactéria de interesse, tudo bem? Já o agente diferencial é uma substância química que, quando a minha bactéria de interesse cresce, ela é diferenciada das outras bactérias que crescem nesse meio de cultura, geralmente através de uma reação química, na qual ela dá uma coloração diferente para a minha bactéria de interesse. Tudo bem? A maioria dos meios de cultura que nós vamos ver aqui, eles são seletivos e diferenciais para a nossa bactéria de interesse, tá bom? Então, o meio não necessariamente ele tem que ser só seletivo ou só diferencial. Vocês vão ver que a maioria dos meios aqui, eles são seletivos e diferenciais para o patógeno que a gente quer isolar. Tudo bem? Falando do agar-manitol salgado, qual que é o seu agente seletivo? Bom, seu agente seletivo é 7,5% de NaCl, né? O sal de cozinha normal. Certo? Bom, para vocês terem uma ideia, a porcentagem do sal no soro fisiológico nosso, né, de NaCl, é 0,9%. Então, essa concentração ela é muito grande.
Então, ela é tão seletiva que ela permite apenas o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus, tá bom? Então, no agarmanitol não cresce só Staphylococcus aureus, cresce qualquer bactéria, qualquer espécie do gênero Staphylococcus, certo? Então, ela é seletiva para Staphylococcus sp. Tranquilo? Bom, e qual que é o agente diferencial? O agente diferencial é o manitol mais vermelho de fenol, certo? Bom, o manitol ele é um açúcar. E o vermelho de fenol é um indicador de pH. Vocês lembram o que é um indicador de pH? O indicador de pH é uma substância que, quando ácida, ela tem uma coloração, quando básica, ela tem outra, certo? O vermelho de fenol, quando ácido, ele é amarelo. Quando básico, ele é vermelho. Tranquilo? Então, para vocês verem, né, o agarmanitol, ele é vermelhinho, então ele está mais básico do que ácido quando ainda não inoculado nenhuma bactéria, certo? Então, veja bem, o que vai acontecer como agente diferencial aqui? Né? O manitol, por ser um açúcar, né, o Staphylococcus aureus, já agora esse meio ele é diferencial para a espécie Staphylococcus aureus, certo? O que vai acontecer? Somente dentro do gênero Staphylococcus, somente a espécie Staphylococcus aureus vai conseguir utilizar o açúcar manitol como fonte de energia, certo? Então, somente o Staphylococcus aureus vai, vai transformar o manitol em ácido orgânico, certo? Uma vez utilizando o manitol e transformando ele em ácido orgânico, concorda que eu vou virar o pH do meio? E como eu tenho vermelho de fenol no meio, ambiente ácido vai ficar amarelo, certo? Então, o crescimento de Staphylococcus aureus em meio a agar-manitol salgado vai produzir uma coloração amarelada. E só Staphylococcus aureus vai produzir isso dentro do gênero Staphylo. Então, dessa forma, eu consigo diferenciar o crescimento de Staphylococcus aureus dentro deste meio. Então, só para a gente recordar, esse meio ele tem componentes seletivos e componentes diferenciais. O componente seletivo é 7,5% de NaCl. Ele permite somente o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus, sp. O agente diferencial é o manitol com vermelho de fenol. Quando cresce somente Staphylococcus aureus, a espécie Staphylococcus aureus, ela consegue transformar o manitol em ácidos. E aí ela vira o pH do meio. O pH ficando ácido, pela presença do vermelho de fenol, o indicador em ambiente ácido ele vai ficar amarelo. Então, somente quando cresce Staphylococcus aureus, o meio fica amarelo. Tudo bem? Bom, então olha só. O crescimento de Staphylococcus aureus no meio, ele fica amarelo por essa viragem pela utilização do manitol. E o crescimento de bactérias que são do gênero Staphylo, mas não são Staphylococcus aureus, elas não vão mudar o pH do meio, então o meio ainda continua, né, vermelhinho, como ele era antes de ter a sua inoculação. Bom,
Uma vez isolado, né, Staphylococcus aureus, não basta apenas isolar ele no meio de cultura. A farmacopeia nos indica qual meio de cultura a gente deve isolar, mas ela não nos fala quais são os testes para fazer a identificação dele. Então, eu posso escolher quais testes eu vou utilizar. Se são testes bioquímicos básicos, né, manuais, ou se são testes automatizados ou semi-automatizados, né? Então, nesse critério aí, a farmacopeia só fala que você tem que identificar. Então, você valida a forma que você identifica e você tem meio que uma liberdade para identificar esses patógenos, né? Bom, aí vai depender um pouco, né, da riqueza da indústria, tudo bem? Então, se é uma indústria muito grande, ela vai ter metodologias automatizadas, né? Se é uma indústria de médio porte, ela vai ter uma metodologia semi-automatizada. Ou então ela pode fazer as técnicas manuais, que será o que eu vou explicar para vocês, né? Por que que eu explico essas técnicas manuais mais básicas? Porque a metodologia automatizada e semi-automatizada, elas partem destes princípios metabólicos que a gente visualiza aqui. Então, a metodologia automatizada e semi-automatizada nada mais é do que fazer estes testes, ok? Bioquímicos de uma forma mais rápida, né? Porém, é uma forma mais cara, então ele já vem pronto, estes testes bioquímicos, né? E eles fazem a leitura automatizada ou nós fazemos a leitura, mas o teste já está pronto. Tudo bem? E nós temos uma terceira e quarta, né, forma de fazer a identificação, né? Que a indústria ainda não usa, é mais utilizada em laboratório clínico. Que o primeiro é a identificação pelos genes, né? Uma identificação molecular, né? E o segundo é por uma identificação por espectrometria de massa, que está começando a ser introduzido mais na pesquisa, né, na qual a gente identifica por um parâmetro espectrométrico, né? Isso ainda não é utilizado na indústria. Talvez mais para a indústria de proteínas, né? Sim, pode ser utilizado. Agora, na indústria de micro-organismos, né, no controle de qualidade microbiológico, a gente ainda se limita, né, mesmo que nos testes automatizados, à identificação através de perfil metabólico bioquímico normal, que é esse que a gente vai ver agora, tudo bem? Bom, a identificação do Staphylococcus aureus, ela é simplificada. Ela tem dois testes basicamente, que é o teste da catalase e o teste da coagulase. O teste da catalase, simplesmente eu vou pegar a bactéria, colocar em um líquido e associar água oxigenada, tá certo? Todos do gênero Staphylo, eles conseguem transformar água oxigenada em água mais oxigênio. O oxigênio é gasoso e ele vai formar o gás que a gente vai visualizar através de bolhas, tudo bem? Então, isso daqui não é específico para Staphylococcus aureus, é para o gênero Staphylo, tudo bem? Pela presença da enzima catalase, ela vai transformar a água oxigenada que a gente coloca em oxigênio e água. E esse oxigênio a gente vai ver a partir da formação de bolinhas. É um teste bem simples e bem rápido. Tudo bem? E o teste que determina se é Staphylococcus aureus, né? É um teste para determinação da espécie, é a prova da coagulase, né? Então, o que que a gente faz? A gente pega plasma ou soro de coelho, né? E a gente adiciona a bactéria, tudo bem? Quando a gente adiciona a bactéria, a enzima coagulase vai coagular o soro. Como? Polimerizando o fibrinogênio do soro em fibrina, certo? E aí, quando ele polimeriza, ele deixa, né, esse constituinte que era líquido se torna sólido, tudo bem? Então, quando eu pego o plasma de coelho, né, e coloco a bactéria lá,
Se tiver a bactéria, né? Por exemplo, o plasma era líquido, né? Na hora que eu vou e viro o tubinho tava assim, né? E a substância líquida estava aqui. Na hora que eu viro o tubinho, né? Se o plasma estiver líquido, ele vai escorrer, que é o que está acontecendo aqui. Agora, se for Staphylococcus aureus, ele vai coagular esse meio e na hora que eu virar, ele não vai escorrer. Então, eu vou determinar que ele é coagulase positivo. Então, Staphylococcus aureus, ele é catalase positivo e coagulase positivo também. Assim, basicamente, a gente já fechou o diagnóstico, né, dos Staphylococcus aureus. Tranquilo? Bom, então só revisando aqui, o Staphylococcus aureus, eu tenho cocos gram-positivos dispostos aos cachos, né, na coloração de grão. Eu adiciono ele no agar mannitol salgado, que tem como agente seletivo 7,5% de NaCl, que vai inibir o crescimento de todas as bactérias e permitir somente o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus. Eu tenho como agente diferencial o mannitol adicionado ao indicador de pH vermelho de fenol. Quando o Staphylococcus aureus cresce no vermelho de fenol, então já é diferencial para Staphylococcus aureus, ele vai mudar a cor do meio. Como? Ele vai transformar mannitol em ácidos orgânicos, virando o pH do meio. E vermelho de fenol em ácido, ele fica amarelo. Então, o crescimento de Staphylococcus aureus vai produzir uma cor amarelada. Tudo bem? E, por fim, são os testes de identificação. Primeiro é a prova da catalase, na qual eu adiciono Staphylococcus aureus com água oxigenada, produzindo oxigênio. Então, ele é catalase positivo, ele tem a enzima catalase. E nós temos a prova da coagulase, na qual eu pego o plasma de coelho e adiciono a bactéria. Ela vai converter o fibrinogênio dessa solução em fibrina, vai polimerizar fibrinogênio em fibrina, formando o coágulo, solidificando esse plasma. Tudo bem? É isso que determina a espécie, né? É o que faz com que eu determine que a espécie Staphylococcus aureus. Tudo bem? Com isso, a gente fecha o Staphylococcus. E aí, a gente vai para as gram-negativas. Tudo bem? A gente vai acabar o tempo aqui. Aí, vocês entram novamente, que é com o mesmo código da aula, tá bom? Com aquele mesmo link, que já está dando os primeiros 40 minutos de aula. Tá certo?